Na minha vida profissional, tenho observado que os erros são repetitivos, ou seja, a geração posterior tende a repetir os erros da geração anterior. Tenho para mim que o erro é parte da trajetória, pois, por melhor que seja a nossa formação educacional e profissional, em geral, não nos é ensinado coisas básicas, como contratar ou demitir uma pessoa, ou a lidar com conflito nas organizações, ou a tomar decisões rápidas. Em tese, erramos e vamos refinando as ações na medida em que as novas situações guardam alguma semelhança com aquelas que já erramos. Em geral, não gostamos quando cometemos algum erro. Um erro nos arrasa, nos atrasa, nos faz passar vergonha, nos faz perder amigos, emprego, dinheiro e daí para pior. Algumas pessoas tendem a sofrer menos quando erram. Outras, pelo contrário, não suportam errar e se martirizam por um bom tempo. Alguns erram menos que os demais e passam a ser admirados. O problema é que nós, seres humanos, somos uma máquina de errar. Nossa vida é uma sucessão de erros, e já que eles nos prejudicam, quanto mais aprendermos a como lidar com eles, melhor. E este é o tema do Pensamento em Gotas hoje. Nascemos para errar, mas como lidar com nossos erros? E para não iniciar já cometendo algum erro, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nossos novos vídeos. Bom, de cara, já sabemos que há pessoas que erram menos que as outras e, na tentativa de organizar as possibilidades, vamos analisar 4 perfis. O primeiro é aquela pessoa que não aprende com seus erros. O segundo é o que aprende, mas demora para aprender. O terceiro é o que aprende rápido. O quarto é de longe o melhor caso, mas vamos comentar sobre ele mais adiante. Vamos ao primeiro caso. Não aprender com seus erros é de fato complicado, pois há tendência a repeti-los. O problema de errar continuamente é que quem erra não causa danos apenas para si mesmo, mas a todos que estão ao seu redor. Decisões recorrentemente erradas nas organizações públicas e privadas, mas também no universo afetivo e familiar, causam enorme dano individual e também a outros colegas de trabalho e às pessoas que gostamos. O primeiro passo para tentar mudar essa situação é compreender que erramos e, a partir daí, tentar mudar o destino das coisas. E é importante compreender se, dentre as falhas que cometemos, há algum tipo específico delas que tendemos a cometer mais. Se for um problema técnico, a solução é voltar para a escola, ou seja, fazer um curso de aperfeiçoamento ou coisa parecida. Se o problema for na esfera humana ou nos relacionamentos, o passo inicial é ouvir as reclamações, e para isso, é necessário abrir caminho para que as pessoas deem um feedback honesto ao seu respeito. Em seguida, empatizar, ou seja, se colocar no lugar do outro. É sempre um começo. Se a questão diz respeito à maneira como resolve os problemas que envolvem pessoas, é de fundamental importância refletir sobre si mesmo. E se você perceber que produz mais confusões que a média das pessoas, o problema pode estar em você e talvez precise de ajuda para superar esse problema. O segundo tipo de pessoa é aquele que aprende, mas só depois de um tempo. Isso gera sofrimento, pois se consegue aprender, é porque é capaz de perceber os erros, mas como eles já ocorreram há algum tempo, em geral não é mais possível corrigi-los, e resta apenas a lamentação. O lado positivo é que um erro aprendido tende a não ser repetido. O ponto de atenção é que cabe, nessa situação, as mesmas ações do primeiro caso, ou seja, recapacitação profissional, empatia com as pessoas, deixar que os outros falem e ouvir, e, se necessário, buscar ajuda. Essa ajuda, como no primeiro caso, pode ser de vários tipos, desde amigos e familiares, mas também há uma ajuda profissional, como por exemplo um terapeuta. Nem sempre estamos preparados para escutar, mas isso é fundamental. O terceiro caso é o daquela pessoa que aprende rápido. Isso é quase um talento, mas pode ser outras coisas também. Em geral, se você aprende rápido, a causa pode ser uma facilidade de percepção, mas pode ser uma boa capacidade para organizar tarefas. Quem organiza bem as tarefas sabe de antemão o resultado esperado final. Mas entre o começo e o final, há diversas etapas que são percorridas. Sendo assim, não adianta saber apenas o resultado final esperado, mas o resultado esperado em cada uma das subetapas de sua tarefa. E é importante ter um prazo final e um prazo para cada uma das subetapas. Sendo assim, não é monitorado apenas o resultado final, mas o resultado de cada uma das etapas intermediárias. Por exemplo, se você planeja construir uma casa em 1 ano, a casa só estará pronta na data específica se limpar o terreno até o primeiro mês,
depois construir o alicerce até o segundo mês, até o quinto mês subir as paredes e por aí vai até concluir a casa. Ao perceber que uma data de alguma subetapa foi ultrapassada, é possível agir e tentar manter o cronograma final no prazo. Quem aprende rápido tende a dividir pequenas tarefas em várias subtarefas ainda menores e assim monitorá-las e ir corrigindo todo na medida em que ocorre um pequeno desvio. É por isso que ele aprende rápido. Por fim, o melhor caso, que é o da pessoa que aprende com os erros, mas com os erros dos outros. Se no terceiro caso uma boa organização de tarefas nos faz antecipar problemas e evitar que os erros aconteçam ou saiam do controle, agora o foco não é a tarefa em si, mas as pessoas e os relacionamentos. Por exemplo, só aprende com o erro dos outros aquelas pessoas humildes o suficiente para querer aprender com os outros. Em outras palavras, o arrogante não aprende, pois como pensa que sabe tudo, se recusa a aprender com os outros. Quem aprende com os outros, aprende até quando os outros erram, e consegue aprender, pois é um bom observador. Observar não é apenas olhar. Observar implica em ver o que ocorre, refletir a respeito do que está acontecendo e quais as consequências. Observar é algo que conseguimos aprender, mas demanda a humildade de reconhecer que não sabemos tudo e que podemos aprender com os outros. Podemos propor uma caracterização desses 4 tipos da seguinte forma. A. Sempre lembrando que ciências humanas não são exatas, e essas categorias que propomos têm a finalidade de facilitar uma reflexão a respeito, de forma que cada um possa se desenvolver nesse tema. Aquele que consegue aprender com os erros dos outros, mas não apenas com os erros, com os acertos também, é alguém orientado ao ambiente, ou seja, capaz de aprender com as pessoas e com as tarefas de maneira bem desenvolvida. Aquele que aprende rapidamente é alguém bem orientado às tarefas, mas que pode evoluir um pouco no conhecimento das pessoas. Aquele que aprende, mas demora, é alguém que precisa evoluir tanto no conhecimento das tarefas quanto nos relacionamentos. Pode ser que até seja bem desenvolvido em um lado, mas se o outro é fraco, pode diminuir sua capacidade geral. Já aquela pessoa que não aprende e sempre repete os mesmos erros, talvez precise evoluir nas 2 áreas, mas pode ser que, em vez de ser focado em tarefas ou pessoas, seja focado em si mesmo. Obviamente que isso não responde tudo, pois certamente você já encontrou alguém centrado em si mesmo e que é bem capacitado e capaz de aprender e apresentar resultados. O problema é que se você é autocentrado, tem êxito nas atividades que conduz, mas pelo fato de pensar que só você sabe fazer as coisas, talvez seja incapaz de ouvir os outros. Ou seja, você pode ser uma pessoa muito difícil de lidar, mas para falar sobre isso, será necessário um vídeo específico, que se vocês se interessarem, iremos fazer. E o que vocês acham? Será que é possível aprender com os erros? E para você, o que é mais difícil? Aprender com as tarefas ou aprender a partir das pessoas? Deixe nos comentários e nos ajude a espalhar esse vídeo encaminhando aos seus amigos. Grande abraço e até a próxima!